Existe um filme muito bizarro e cheio de reviravoltas chamado A Espreita do Mal. Nesse filme, dois adolescentes decidem ficar invadindo casas de famílias e morando nessas casas despercebidos, por dias, às vezes semanas ou até mesmo meses. E essas famílias nunca descobrem que tem alguém ali. Mas a história do caso de hoje teve uma reviravolta muito mais estranha. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos são sempre na descrição do vídeo. Gente, eu tô derretendo de calor. Quem que gosta de calor nessa vida? A única coisa que tá acontecendo pra mim é pagar uma conta de luz mais cara e ficar suando o tempo todo, juro. Tô tentando adiantar os vídeos de fim de ano, porque logo eu vou pra casa dos meus pais e lá é muito mais quente do que São Paulo. Então assim, eu não vou aguentar, sinceramente. Enfim, eu tô brilhando aqui por causa disso, mas sem mais enrolação, bora pra história. A noite se aproximava rapidamente em Honolulu, no Havaí. O James estava chegando de uma viagem junto com a família dele, e assim que ele estacionou o carro na frente da garagem e saiu para abrir a porta da frente da casa dele, ela não se mexeu. Tinha uma resistência atrás da porta, e isso fez com que o James pressionasse com mais força para tentar fazer aquilo ceder. Ele conseguiu abrir só um pouquinho, então olhando dentro da casa, ele viu um par de olhos. Esses olhos estavam olhando diretamente para ele. Um homem estava tentando manter a porta da casa do James fechada. E depois, com muita calma, aquele estranho simplesmente disse: "Essa não é a sua casa." A Brittany e o James Campbell se casaram em uma capela em Las Vegas em 2018. Só esse casamento já era um reflexo de como aquele casal não era um casal tradicional. Quem oficializou o casamento dos dois foi um homem vestido de Elvis Presley. O James tinha 35 anos e ele não podia ser mais diferente da esposa dele. Ele era bem quieto, reservado, analítico, ele gostava de planejar as coisas com antecedência. Mas a Brittany era o oposto. Ela gostava de fazer coisas espontâneas, na surpresa, sem muito planejamento. Aquele tipo de pessoa que acorda um dia e fala: "Vamos fazer nossas malas e viajar hoje para outro estado." Mas essas características opostas dos dois só faziam com que eles se dessem ainda melhor. Na verdade, o caso deles era uma coincidência muito estranha, porque eles já tinham namorado no ensino médio por um tempo e aí eles terminaram. Muitos anos depois deles já terem seguido caminhos separados, eles se reconectaram. Isso depois que cada um deles já tinha seguido a própria vida. O James mesmo já teve uma outra mulher e ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos pequenos do casal ficavam com ele. Já a Brittany, ela era solteira, mas ela tinha um desejo muito grande de ser mãe. Então os dois decidiram se casar e é claro que a Brittany estava planejando ter filhos dela. Apesar dela amar muito os filhos do James e cuidar deles como se fossem dela mesmo, ela queria realizar aquele sonho. O James também era militar e um ano depois do casamento, em 2019, ele foi transferido para uma outra base que ficava no Havaí. Os dois ficaram muito empolgados em começar uma nova vida, então logo eles fizeram as malas e partiram para essa nova aventura. A casa onde eles foram morar era bem modesta, ela tinha 2 andares e ficava em um bairro pequeno e considerado muito seguro. O local agora era muito parecido com o que eles moravam antes. Era uma zona suburbana, tranquila, todos os vizinhos se conheciam. Mas foi em junho de 2019 que coisas estranhas começaram a acontecer ali. Assim que eles se mudaram, a Brittany deixou várias caixas da mudança na garagem. Eles estavam desempacotando as coisas com o tempo. Afinal, era uma mudança de vida. Agora eles iam morar no Havaí, então eles tinham muita coisa para organizar. Só que um dia, quando a Brittany chegou na garagem, ela viu aquelas caixas desempacotadas no chão. Só que não parecia que alguém tinha tentado mexer para organizar de novo. Talvez o James tivesse tentado procurar alguma coisa ali. Mas não, parecia que alguém propositalmente tinha aberto aquelas caixas e deixado de forma desorganizada. Algumas simplesmente estavam reviradas. Além disso, alguém retirou itens que pareciam muito aleatórios e colocou
colocou eles empilhados ao lado das caixas. Então a Brittany, desconfiada, chamou o James para a garagem para perguntar se ele tinha feito aquilo. Os dois olharam juntos para ver se tinha algum item que tinha desaparecido, mas eles viram que não, aquilo não tinha sido um roubo, só estava bagunçado. Então eles foram questionar os filhos para ver se algum deles tinha sido responsável pela bagunça. Só que os dois negaram, eles falaram que eles nem tinham ido na garagem, então o casal imaginou que talvez os animais de estimação tivessem sido responsáveis por aquilo. Mas a Brittany não comprou muito essa ideia. Ela achou muito estranho, um animal não ia conseguir empilhar daquela forma os objetos. Apesar da Brittany ter ficado um pouco paranoica, o James não levou muito a sério o que tinha acontecido. E ele tentou acalmar ela conforme os dias foram passando, ela foi se esquecendo. Esse incidente foi esquecido, mas alguns dias depois, a Brittany estava sozinha em casa em uma manhã, quando ela viu a porta da frente se fechando. Só que ela sabia que o James e as crianças tinham saído de casa bem mais cedo. Ela achou que eles só tinham voltado antes, então ela chamou eles. Só que ela não teve nenhuma resposta. Ela vasculhou todos os cômodos da casa e ela viu que não tinha ninguém ali além dela. O carro do James também não estava na garagem, não tinha nenhuma indicação de que tivesse alguém ali. Mais tarde, quando eles voltaram para casa, ela contou pro James o que tinha acontecido, mas ele de novo não levou a sério, achou que ela só estava ficando muito paranoica. Talvez ela estivesse sentindo um pouco por conta da mudança. Ele disse para ela não se preocupar, que logo as coisas iam se ajeitar e ela ia se acostumar com o novo lar. Só que a Brittany ficou bem chateada do marido não acreditar nela. Inclusive, ela começou a desconfiar se aquela casa não seria assombrada. Nesse dia, os dois tiveram uma briga muito feia. Ela tentava convencer ele de que algo estava acontecendo, mas ele não acreditava. Então os dois foram dormir depois de uma grande discussão. Mas naquela noite, a Brittany acordou assustada. Ela não sabia exatamente o motivo. E ela estava dormindo na sala. Então ela levantou e olhou ao redor para ver se tinha algo de diferente. Ela ouviu uma porta abrindo e se fechando no andar de baixo. A Brittany foi até o quarto e acordou o James, mas ele estava muito irritado com ela naquele momento. Então imagina, ele já estava bravo porque achava que a Brittany estava paranoica. Agora ela acorda no meio da noite falando coisas que não existem. Ele só achou que ela estava sofrendo de uma grande ansiedade, principalmente durante a noite. Então ela se sentou na cama, ele sentou junto com ela e ficou tentando acalmá-la de todo jeito para mostrar que nada estava acontecendo. Mas a Brittany estava com uma pulga atrás da orelha. Ela desceu as escadas e ela percebeu que a porta da frente da casa estava aberta. Então ela foi lá, trancou a porta e foi verificar os filhos. Eles estavam dormindo profundamente. E aí ela correu de volta para o quarto principal e disse pro James que a porta estava aberta. O James falou: para com isso, eu não aguento mais, tá realmente me irritando, não tem nada acontecendo. Só que aí, naquele momento, em alguns segundos que os dois ficaram em silêncio, o James também ouviu. A porta deslizante do andar de baixo estava se mexendo. O James olhou para Brittany em estado de choque. Ele pulou da cama e saiu correndo do quarto. Ele voltou só alguns segundos depois para dizer para Brittany que a porta dos fundos estava aberta. Mas talvez a Brittany só tivesse esquecido de trancar ela. Apesar dela insistir que algo estava acontecendo, não adiantava. O James parecia estar querendo achar uma explicação racional para qualquer coisa que acontecesse. E ao longo das próximas noites, houveram mais incidentes de portas abrindo e se fechando. E não era só isso, as coisas começaram a desaparecer. Objetos que a Brittany tinha acabado de deixar em determinado lugar, de repente apareciam em outro. Em uma das noites, a Brittany acordou e ela encontrou a webcam do notebook dela ligada. E até ela começou a achar que ela estava ficando doida. Ela pensou que a ansiedade dela realmente era a causa de tudo, que às vezes ela estava fazendo essas coisas sem nem perceber e como ela estava muito nervosa, ela achava que ela não tinha feito. E nesses momentos, é claro que a gente fica buscando alguma explicação racional. Eles não pensaram em nenhum momento que podia ser algo ou alguém. A única coisa diferente que ela pensou é que talvez tivesse algum espírito, talvez a casa precisasse ser abençoada. Mas aí tiveram dois incidentes que fizeram o James questionar se realmente ele devia se preocupar com aquilo. Em um desses dias, o James, que tinha uma veia bem artística, ele tocava vários instrumentos diferentes. Ele estava sentado na sala, tocando piano, quando ele sentiu que ele estava sendo observado por alguém. Então ele olhou em volta e quando ele olhou para a janela, ele viu
que tinha uma figura ali do lado de fora. Era uma figura sombria que estava olhando para dentro e depois começou a se mover para os fundos da casa. O James então se levantou e foi verificar a porta dos fundos, mas não tinha ninguém. Ele acreditava que era um vizinho intrometido que tinha ouvido a música e foi assistir da janela. Nesses momentos eu fico até irritada e dá vontade de balançar a pessoa pelos ombros, tipo, você não vê que tem alguma coisa acontecendo? E aí um outro dia a família toda decidiu ir pro cinema juntos. A Brittany queria levar um cobertor específico dela, porque ia ser aqueles cinemas que ficam a céu aberto, que você fica dentro do carro. Só que ela não conseguia encontrar esse cobertor em lugar nenhum da casa. Ela perguntou pra todo mundo se alguém sabia onde o cobertor estava, mas ninguém tinha pegado. Então eles foram pro cinema, a Brittany decidiu ir sem ele mesmo, só que assim que eles voltaram pra casa, ela encontrou aquele cobertor dobrado no sofá. A partir daí, todos ficaram com medo de estar dentro da casa, porque todo mundo tinha visto aquela situação. A Brittany ficou procurando que nem doida o cobertor pela casa inteira, e aí de repente ele aparece no sofá, que é um lugar que todo mundo tinha olhado e viu que não estava ali. Agora, as portas estavam abrindo e fechando durante a noite, livremente. Os cachorros latiam pro nada, sem parecer ter explicação alguma. E eles passaram a acreditar que eles estavam sendo vigiados. Só que eles não sabiam exatamente o que fazer com aquilo. Eles deviam chamar a polícia? O que a polícia ia fazer? Se eles não estavam encontrando nada, a polícia também não ia encontrar. Será que era uma assombração? Eles deveriam levar um padre para benzer a casa? Mas ao mesmo tempo eles não eram muito religiosos, eles não acreditavam tanto naquilo. E é claro que todos esses acontecimentos estavam criando muito atrito na família. Estava gerando muita ansiedade, muitas brigas, muita discussão e muito estresse. Foi aí que eles decidiram que eles precisavam tirar umas férias de uma semana. Ficar longe daquela casa, ir para algum outro lugar. Talvez nesse lugar novo eles iam descobrir se eles estavam imaginando tudo aquilo, se coisas estranhas também iam acontecer nesse outro lugar, ou se era só na casa deles mesmo. E essas férias de uma semana foram muito boas para a família. Eles conseguiram se reconectar um pouco e quando eles voltaram, eles sentiram que eles iam recomeçar. Talvez até dar uma nova chance para aquele lugar. Eles voltaram no dia 20 de setembro de 2019, esperando que aquilo tivesse acabado. Mas logo eles perceberam que não era o caso. Assim que eles chegaram na frente da casa, eles já notaram coisas estranhas. A casa não estava do jeito que eles tinham deixado. A bicicleta do James estava parada do lado de fora. E ele nunca deixava a bicicleta para fora, afinal ele tinha medo que alguém roubasse. Então eles abriram a garagem e foram entrando com o carro lá dentro, mas logo eles perceberam que ela tinha sido quase que vandalizada. Tinham várias coisas espalhadas de forma aleatória. Alguém tinha revirado de novo todas aquelas caixas de mudança. Então o James percebeu que tinha alguém dentro da casa, que ele precisava fazer alguma coisa. Ele pegou uma marreta que eles mantinham dentro da garagem e foi entrar pela porta da frente. Enquanto isso, a Brittany ligou para a polícia. Agora sim, era um caso que eles conseguiriam mostrar para os policiais que tinha alguma coisa acontecendo. O James destrancou a porta da frente e empurrou ela. Só que a porta não abria e agora a gente volta para o começo do vídeo. Ele percebeu que tinha um estranho dentro da casa. Um estranho que olhava para ele, que estava do lado de fora, e dizia que aquela não era a casa deles. Mas como James tinha uma marreta, ele conseguiu quebrar a porta. Ele agarrou aquele homem e puxou ele para fora da casa. Só que assim que o homem foi para a luz, ele percebeu que ele estava usando as roupas do James. E o James ficou contendo ele, segurando ali do lado de fora até a polícia chegar. Quando eles chegaram, eles levaram com eles aquele homem que depois foi descoberto que tinha o nome de Ezequiel Zayas, de 23 anos. Quando James e a Brittany entraram na casa, eles perceberam que ela estava destruída. Panelas e frigideiras estavam empilhadas umas sobre as outras na cozinha. Se vocês olharem as fotos da casa, dá pra ver que tinha uma bagunça organizada. Em cima da mesa e do balcão, tinham várias garrafas de água, remédios, utensílios. Parecia que alguém estava preparando aquele lugar para alguma coisa. Os equipamentos musicais do James também tinham sido todos retirados das caixas e estavam espalhados pela sala. Uma coisa muito curiosa é que o quarto das crianças estava limpo, organizado, tudo arrumado. Parecia até que aquele homem tinha lavado as roupas das crianças, arrumado a cama delas direitinho. Mas o quarto principal do casal estava destruído. E agora se preparem, porque se vocês acham que esse é
um caso comum de uma pessoa vivendo na casa de alguém, vocês estão muito enganados. É bem mais sinistro que isso. Em cima da cama do quarto do casal tinha uma toalha e em cima dessa toalha tinham várias facas. O laptop da Brittany estava ao lado das facas. Então eles foram fuçar o notebook dela para ver se ele tinha mexido em alguma coisa. E para surpresa deles, eles encontraram um documento, um arquivo gigantesco com várias coisas escritas. O nome desse documento era algo como Os Testes Onívoros, uma reabilitação para pessoas parecidas com ratos. Quando eles foram ler, eles ficaram ainda mais chocados. Esse manifesto tinha várias observações sobre a família, só que as notas desse documento chamavam eles de espécimes. E o documento era muito detalhado. Conforme eles iam lendo, eles perceberam que o Ezequiel estava morando na casa deles há muito mais tempo do que eles imaginavam. Era um relatório de meses e meses, e dava para ver pelas anotações que ele observava eles ao longo de vários dias e em todas as horas do dia. Por exemplo, nas anotações tinham as horas em que a família gostava de assistir televisão. Também estava escrito as conversas que o James e a Brittany tinham sobre ter um novo filho. Inclusive, o Ezequiel até deixou uma nota sobre esse tema, dizendo que a Brittany devia desistir dessa ideia e se concentrar nos filhos que ela já tinha. Mas o computador não tinha só isso de arquivos perturbadores. Um dos arquivos era um vídeo que o Ezequiel gravou em que ele estava sentado em uma das cadeiras da casa completamente nu. E nesse vídeo ele estava zoando da Brittany. Ele estava fazendo tipo um tutorial de maquiagem como se fosse ela. E agora vem a parte mais chocante. Nesse manifesto também tinha uns planos que o Ezequiel pretendia fazer com a família. Ele tinha traçado um plano que era transformar a família em uma nova espécie que ele chamou de onívoros. Isso incluía cirurgias de reconstrução sexual e transplantes de mão para Brittany e os 2 filhos. Então ele ia fazer essa amputação de mãos, implantar em outras pessoas e também fazer uma redesignação de gêneros. Ele esperava transformar eles em pessoas perfeitas. E eles também perceberam que essas facas e os remédios que estavam ali, todos iam ser usados neles. Talvez o Ezequiel estivesse esperando só a família voltar de viagem para colocar em prática aquele plano bizarro. E aí vocês devem estar se perguntando, aonde que ele ficou esse tempo todo na casa que ninguém via ele? Ele entrou na casa dos Campbell desse jeito, de frogging, e aí ele ficava em um espaço que era bem acima do banheiro. Ele descia de vez em quando para observar os Campbell, então era ele o responsável por ficar abrindo e fechando as portas e por mudar as coisas de lugar. No frogging, que é essa prática que existe, as pessoas que estão morando na sua casa querem bagunçar com a sua cabeça, querem que você fique num estado de loucura sem entender o que está acontecendo e eles ficam testando até aonde você vai. O Ezequiel também disse para a família que ele tinha aproveitado esse tempo que eles estavam fora para cuidar do gato deles. A Brittany correu para casa para verificar o animal também, e aí encontrou ele trancado em uma gaiola sem água. Depois que o casal descobriu que o Ezequiel estava na casa, o James começou a se lembrar de outros eventos que ele tinha passado lá dentro e que agora faziam mais sentido. Por exemplo, uma vez ele se deparou com uma mensagem estranha deixada no calendário que ficava na mesa da cozinha. A mensagem dizia: "Sua reabilitação começa hoje. Faça como eu, escolha uma casa, limpe-a, configure todos os dispositivos." Ele pensou que era uma mensagem da Brittany, dizendo para ele arrumar a casa. Mas agora eles sabiam que todas as coisas que estavam acontecendo e colocando pressão na família eram obra do Ezequiel. Na delegacia, ele foi preso, mas os policiais não tinham muito do que acusar ele. Por fim, ele só foi acusado de roubo. Apesar dele estar planejando coisas contra a família, ele não chegou a realizar nada. Então, não tinha muito o que fazer. E o grande problema é que depois que ele foi acusado, ele foi colocado sobre liberdade supervisionada. Então eu não consigo nem imaginar como foi para os Campbell saber que a pessoa que estava morando na casa dele estava solta. Mas não demorou muito para ele ser preso de novo. Ele foi acusado de invadir e vandalizar um templo budista. Em 2020, ele estava em uma instituição correcional por conta desse crime. Só que aí ele espancou um dos colegas de prisão até a morte. Finalmente, ele foi acusado de homicídio em 1º e 2º grau, mas ele se declarou inocente.
No começo, quando ele foi preso pelo roubo da família, ele tinha sido considerado inapto para julgamento, então ele ficou um tempo em um hospital psiquiátrico. Mas depois ele acabou recebendo os 20 anos de prisão por homicídio culposo, 10 anos por roubo em primeiro grau, 5 anos por roubo em segundo grau e outros 5 por agressão. Então a pena total era de 40 anos. A sentença veio agora, 3 anos depois que ele matou aquele colega de cela. O nome dele era Vance Grace, de 62 anos. O caso do Ezequiel e da família Campbell foi apresentado em um programa de TV chamado Lifetime Frogging Hider in My House, que são vários episódios em que contam histórias assustadoras de pessoas que praticam frogging. Nesse ano, o Ezequiel acabou se declarando culpado de uma das acusações, e ele fez isso como parte de um acordo judicial para salvar ele de uma prisão perpétua. Então agora ele finalmente está preso, mas apesar disso, o trauma para a família Campbell foi muito grande. Eles deram várias entrevistas dizendo que aquele episódio deixou uma marca muito traumática na família, que agora eles têm dificuldade em confiar no lugar onde eles vivem, e eles decidiram deixar o Havaí. A Brittany afirma que essa luta pela normalidade continua até hoje. Bom, esse foi o caso de hoje, é um dos tipos de caso que mais me assustam. Imagina, pior que um espírito é uma pessoa vivendo escondida na sua casa. Sinceramente, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima. Ha ha ha!